Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter ficado aqui em todos os nossos editoriais. Esse é o último do dia e você vem acompanhando as notícias, os noticiários, o que acontece no Brasil e no mundo agora a partir do nosso canal, com os editoriais que a gente posta todo dia aqui. Então, só posso te agradecer e agradecer muito. Então, como estou em trânsito hoje, eu não vou deixar de postar porque eu estou na estrada, tá? Então fui resolver algumas questões pessoais, mas aí a gente para, um celular na mão, um celular gravando e vamos falar sobre política, falar sobre o que acontece no Brasil e no mundo. A primeira matéria que eu trago para vocês é uma matéria relativa ao Amazonas, né? Ao meio ambiente. E aí, pode parecer piada, pode parecer o cúmulo da bizarrice dessa turma da esquerda, mas não é. É a realidade. Essa matéria que eu trago para vocês é do Conexão Política e sim, quem vocês estão vendo aí na tela é a Marina Silva. Eu li uma matéria hoje mais cedo, enquanto eu estava aguardando o desenrolar de alguns negócios, onde dizia que o ar na Amazônia está insustentável. É tanta fumaça em Manaus, é tanta fumaça que atingiu a cidade, que está se tornando um dos ares mais impuros de se respirar para um ser humano. E aí vem essa turma da ciência mágica, da ciência mitológica, essa turma do meio ambiente, para fazer a parte deles, né? E aí a Marina Silva aparece aqui, matéria do Conexão Política. Com Lula no poder há 10 meses, Marina culpa Bolsonaro por fumaceiro que atinge Manaus. Não tem como ser mais cara de pau do que isso. Isso é uma aberração sem tamanho. Culpar o ex-presidente, depois que o atual está há 10 meses como mandatário, dizer que ele é responsável pelo caos e pela queimada que acontece em Manaus. Pelo amor de Deus, será que esse tipo de gente não sabe pelo menos fazer um meia-culpa? Olha o que a matéria diz. O governo liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, fez críticas à política ambiental adotada pela gestão de Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Em resposta à crise causada pelas intensas queimadas que cobriram por 3 dias consecutivos a região metropolitana de Manaus, com densa fumaça. Como resultado, Manaus, a capital do Amazonas, foi classificada como uma das cidades com pior qualidade de ar em todo o mundo. Olha que absurdo. Agora, 10 meses de mandato do Lula, tá? Nos últimos dias, parlamentares da oposição têm apontado um aumento no número de incêndios florestais na região, em comparação com o mesmo período no ano anterior. Diante da pressão, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, foram convocados para uma coletiva de imprensa em Brasília. Na coletiva de imprensa, Marina explicou que o governo federal está se unindo aos estados afetados para combater os incêndios na região amazônica, que ela classificou como uma situação de extrema gravidade e atribuiu parte das dificuldades à gestão anterior. Gente, não tem nem como mencionar, né, sabe? É algo que a gente tem até vergonha de dar uma notícia como essa. Passou um barulho aqui, mas não vou editar, não. Vou continuar daquelas motos barulhentas que atrapalham o meio ambiente também, né? E aí, o Bruno Zambelli, que é deputado estadual, ele fez uma postagem também com críticas à Marina. E aí ele falou assim, ó, agora vai. Porque a Marina, enfim, depois de muita pesquisa, conseguiu resolver as queimadas lá no Amazonas. Ela conseguiu resolver. Agora sim, agora o desmatamento acaba, os incêndios acabam. Por quê? Porque, segundo uma matéria da Veja, Marina Silva pede para a população do Amazonas não pôr fogo na floresta. Pois é a melhor ação que a gestão Lula fez pelo meio ambiente até agora. Pedir para a população não colocar fogo nas florestas. Tá de brincadeira, né? É muita falta de preparo, é muita falta de senso crítico, né? Vamos lá, vamos falar agora de um país aliado aí ao atual governante, ao Lula, né? O Irã, um país cujo presidente hoje faz parte do BRICS e está recepcionando de braços abertos o Irã dentro do BRICS, articulou muito para que o Irã estivesse lá. Há pouco tempo atrás, navios iranianos estavam aqui no Brasil. E aí, nós temos uma notícia direitinho do Irã e que atinge futebol. Eu não sou fã de futebol, vou ser sincero para vocês. Mas esse cara eu conheço, o Cristiano Ronaldo.
Você deve conhecer o Cristiano Ronaldo. E essa matéria é do Conexão Política e diz o seguinte: a Justiça do Irã condena o jogador Cristiano Ronaldo a receber 99 chicotadas. Pois eu quero ver se essa pena vai ser cumprida, viu? O astro do futebol português, Cristiano Ronaldo, atualmente jogando pelo Al-Nassr na Arábia, tornou-se alvo de uma decisão da justiça iraniana, que o condenou a receber 99 chicotadas devido a um abraço que concedeu à pintora Fatemeh Hamami em setembro do ano passado, como um gesto de carinho e gratidão. Uma pintora idosinha, é uma senhorinha idosa, Cristiano Ronaldo, recebeu uma pintura como gesto de gratidão, deu um abraço à senhorinha. E aí, agora, o Cristiano Ronaldo é condenado a levar 99 chibatadas pelo gesto de carinho e gratidão com a senhorinha. Segundo informações da imprensa iraniana, como os grandes veículos Roidad 24 e Shaki-en-Roz, as autoridades locais impuseram essa sentença ao consagrado atleta português de 38 anos, que é casado com a modelo argentina Georgina Rodrigues. A condenação se deu após visita de Cristiano Ronaldo ao Teherã com sua equipe, em setembro, para competir contra Persepolis na Liga dos Campeões Asiáticos, onde sua equipe triunfou com uma vitória de 2-0. Pois é, essa aí é a democracia que eles defendem. E o incrível é que tem muita gente da comunidade LGBT, tem muita gente que diz aí que é defensora dos direitos humanos, que faz questão de dizer que defende esses grupos como o Hamas, defende o Irã como uma ampla democracia, mas no final das contas está aí passando pano para essas atrocidades e essas violações de direitos humanos que esses países fazem. Vou trazer uma nova matéria agora para vocês, e isso é grave. Lembra que eu falei que foi feita uma convocação pelo Hamas para que ações fossem tomadas ao redor do mundo. E olha só, matéria de Conexão Política também que eu trago para vocês aqui. Homem entra em escola francesa, grita Allahu Akbar, que é uma profissão palestina, né? uma fala palestina, e mata a professora a facada. Olha só que absurdo e que nível que chega a loucura desse pessoal, né? Mais um episódio de eventual extremismo islâmico volta a acontecer na França, onde um professor perdeu a vida e 2 pessoas enfrentaram ferimentos graves após um ataque com faca em uma escola, de acordo com as informações de autoridades locais. O ministro do Interior, Gerald Darmanin, relatou que o caso foi registrado na escola secundária Gambetta, localizada na cidade de Arras, região norte do país, por volta das 11 horas. O agressor foi detido pelas autoridades e agora está sob custódia. Testemunhas do atentado afirmaram que ele proclamou Allahu Akbar, usado pelos adeptos à religião muçulmana, que significa Deus é o maior, durante o ataque. O homem, descrito como um indivíduo de aproximadamente 20 anos, tem origens chechenas e era conhecido pelos serviços de segurança devido ao seu envolvimento com o Islã radical, segundo autoridades policiais. Então, assim, é assustador, né? É assustador o que a gente consegue perceber nessa situação, né? E aí, tem mais uma matéria aqui, que eu separei para vocês aqui, ó. No Brasil, não se sabe a ligação ainda, a fonte da matéria é Hora Brasília, mas urgente, PMDF, que é a Polícia Militar do Distrito Federal, encontra 2 bombas em posto de gasolina em Brasília. E aí, há especulações de que pode ter vinculação com essa proclamação dos líderes do Hamas. Então, há quem diz que isso aí está vinculado aos ataques desse grupo aí, que realmente a gente sabe qual o sentido, o que eles querem, ou seja, tocar o terror no resto do mundo, né? E aí, já está saindo um voo de São Paulo, e agora com brasileiros destino a Israel. É o inverso. O governo Lula mandou os aviões da FAB para que buscassem os brasileiros que estavam lá. Agora está indo um voo para que pessoas possam ir para Israel, 75 pessoas, para lutar na guerra. Voo com 75 convocados para a guerra sai de São Paulo com destino a Israel.
Reservistas com dupla cidadania ou israelenses residentes no Brasil estão sendo convocados para reforçar o exército de Israel contra o Hamas. Na contramão dos brasileiros que fogem da guerra do Oriente Médio, cidadãos com dupla cidadania ou israelenses que residem no Brasil foram convocados para reforçar o exército de Israel nos combates contra o Hamas. Então são pessoas que têm dupla cidadania, são pessoas que são israelenses naturalizados aqui, esses foram convocados. E por fim, mas não menos importante, continua a pressão da oposição para que o Lula se manifeste, mostrando que ele repudia os atos do Hamas e reconhece o Hamas como uma entidade terrorista. Entretanto, o Lula se nega a reconhecer e está sendo pressionado pelos petistas para que o Lula cobre um tom mais crítico contra Israel e não contra a Palestina ou contra o Hamas. E essa matéria que foi publicada no CNN, tá? Foi republicada pelo deputado Carlos Sampaio, que diz o seguinte: petistas cobram de Lula um tom mais crítico sobre Israel. Deixa eu ver se eu entendi, escreveu o deputado. Israel é invadido, atacado, tem centenas de cidadãos assassinados e os petistas querem que Lula seja duro com Israel? É impressionante como essa guerra lá no Oriente Médio derrubou a máscara de muita gente que falava em amor e democracia aqui no Brasil. Isso é bizarro. E eu concordo em número, gênero e grau com o deputado Carlos Sampaio aqui. Muita gente deixou a máscara cair, muita gente tá aí na situação de que não cola mais a desculpinha de o amor venceu, né? Então mesmo pensando em defender o lado errado da história, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. A gente volta amanhã cedinho com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.